Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre algo sério e importante hoje? Talvez esse seja um dos vídeos mais importantes que eu tenha gravado até no dia de hoje. E eu quero compartilhar com vocês algo que é um evento que está prestes a acontecer. Não sei a data, não sei quando, mas eu acredito que vai acontecer e eu não gostaria que você ficasse de fora desse evento. E para isso é minha obrigação compartilhar com você sobre a importância desse evento, que pode mudar a vida de qualquer pessoa. É um evento que está na iminência de acontecer, né? E você pode ou não acreditar, né? Mas é minha obrigação compartilhar com você e falar sobre a volta de Jesus. Gostaria muito que você me ouvisse até o fim. Eu quero compartilhar com você, né? Então, antes de mais nada, eu quero falar que a volta de Jesus, ela é um marco que vai acontecer, né? Já está prevista na Bíblia. O próprio Jesus Cristo disse, né, que ele voltaria para nos buscar, para que a gente possa morar com ele, né? E é algo que muda a vida de qualquer pessoa, né? Há essa esperança de que ele virá nos buscar, muda a forma como nós vemos os eventos que está acontecendo no mundo, né? O próprio Jesus Cristo disse que antes do fim nós viríamos terremotos, nós veríamos coisas muito estranhas, pais contra filhos, filhos contra pais, nós ouviríamos guerra e rumores de guerra, né? Isso se a gente liga a nossa televisão, tudo isso já está exposto aí para a gente, né? Os eventos estão acontecendo, quase que desencadeando um, puxando o outro, né? E certamente isso já é um prelúdio do que Jesus já havia dito, né? Então estamos aí numa caminhada para um fim, né? Pelo menos dessa terra, desse momento que nós estamos vivendo, né? Com a esperança de algo futuro, né? Que Jesus nos fala que vem para nos buscar, para morar com Ele, né? E eu quero dizer para você que Jesus, foi Ele quem disse que Ele voltaria, né? Em João capítulo 14, verso 3, quero ler para você, ele diz: Jesus disse: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Isto mostra que a volta de Jesus Cristo não é uma invenção humana, mas é uma promessa do próprio Senhor Jesus Cristo, né? E tudo que Ele promete, ou tudo que Ele já prometeu, Ele cumpriu. Então essa promessa não vai ser a única que vai falhar, de jeito nenhum. Ela vai se cumprir. Ele vai voltar, né? E em Atos capítulo 1, 11, os anjos, quando Jesus estava sendo levado aos céus, né? As pessoas viram e os anjos falaram para aquelas pessoas que estavam ali vendo Jesus sendo assunto aos céus, sendo levado aos céus. E eles anjos falaram para aquelas pessoas, eles confirmaram, ele voltará assim como ele subiu nos céus. Então Jesus vai voltar. Além das palavras de Jesus, os anjos afirmaram ali no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos que Jesus voltaria, né? Então é algo que é uma certeza para nós que acreditamos em Deus, que isso vai acontecer, que isso está prestes a acontecer, né? Quanto tempo isso vai durar, quanto tempo vai ser, eu não sei. Mas a gente tem que viver nessa esperança do que ele prometeu e é o que ele vai cumprir. E outra coisa que a volta de Jesus será algo visível e glorioso, né? A Bíblia diz que todos os olhos virão. Todos nós vamos ver Jesus voltando, todos nós vamos contemplar a glória dele sendo manifestada, né? Em Mateus capítulo 24, verso 30, ele afirma que o Filho do Homem virá com poder e grande glória. E já no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 7, também diz que todo o olho verá. Ou seja, não será um evento secreto, escondido, que nós ficaríamos no pensamento, será que foi, será que não foi a volta de Jesus? Porque está dizendo que todos os olhos verão esse evento, né? E acontecerá de uma forma universal, onde todos virão, e é a forma gloriosa também. Jesus vai se manifestar a todos, né? Por isso que eu falo que você tem todo o direito de não acreditar, mas eu tenho a obrigação de te falar que Jesus está voltando e está escrito nas Escrituras Sagradas, já está relatado na Bíblia, né? Os eventos que antecedem esse grande evento. Para aqueles que estão e aqueles que acreditam na salvação, né, será um dia lindo, será um dia glorioso, né? Um dia onde tudo vai passar, tudo vai acabar, né? A Bíblia diz que passarás os céus e a terra. Terá um fim isso, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, se ele prometeu que isso iria acontecer, de fato vai acontecer. Então, tudo vai passar e para aqueles que acreditam na salvação, que temem ao Senhor, que buscam uma vida reta diante de Deus, vai ser um dia incrível, vai ser um dia maravilhoso, né? E em 1 Tessalonicenses 4,16 diz: lemos que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso aponta para a esperança da ressurreição dos que vão se encontrar com o Senhor. Para quem crê em Jesus, a volta dele é motivo de consolo, alegria e vitória, né? Pensa você que os discípulos já criam nisso, né? Quando Jesus foi assunto aos céus e eles ali já começaram a ser perseguidos e a serem açoitados e serem zombados, enfim, eles viveram todo tipo de escárnio, né? Porque eles serviam ao Senhor e eles passaram aqueles momentos felizes, alegres, contentes, esperançosos, porque a promessa de Jesus é que ele voltaria para buscar. Morreram antes de Jesus voltar, mas há uma promessa de que aqueles que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão. E aí o Senhor vai levar eles para perto, né, dele. Isso é incrível. Então não importa se
o evento que está prestes a acontecer vai acontecer com a gente em vida ou com a gente morto, mas vai acontecer. E se nós tivermos morrido na esperança da volta de Jesus, nós ressuscitaremos. E a palavra diz que ele está vindo para nos buscar. Seja vivo, seja mortos, que ele vai nos ressuscitar, ou vivos, onde nós vamos ser arrebatados dessa terra. Então, há algo maravilhoso aqui, uma promessa para aqueles que confiam e acreditam no Senhor. Também ele é um alerta profético, né? Em segunda carta de Pedro, no capítulo 3, verso 10, diz que o dia do Senhor virá como um ladrão da noite. Isto mostra que a volta de Jesus também traz juízo e separação entre aqueles que o receberam e aqueles que o rejeitaram. Por isso, a mensagem profética é séria, precisamos estar prontos. Sabe, a vida que nós vivemos vai dizer muito sobre a postura que nós vamos ter e receber do Senhor Jesus. Porque a gente pode viver uma vida de qualquer jeito. Você vê que a gente nos preparamos para dormir, né? Nós certificamos se as portas estão trancadas, se o cadeado está bem colocado, né? Conferimos ali, tem gente que tem mania de conferir várias vezes a porta, né? Para ver se realmente está trancado, para ver se durante a noite, durante um período que estaria ali dormindo, não aconteça do ladrão vir, entrar e ter facilidade, né? De encontrar aquela casa aberta, né? E o ladrão não avisa para a pessoa que ele vai invadir a casa dela de manhã, de tarde, à noite. Ele procura uma oportunidade, seja ela o horário que for. E a Bíblia diz que a volta de Jesus será como isso, será inesperada, será sem que a gente esteja programando receber esse encontro, né? É algo inesperado, mas precisamos estar vigilantes e precisamos estar prontos. E para estarmos prontos, nós precisamos aceitar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nos arrepender dos nossos pecados, ter uma vida de postura que agrade a Deus, para que quando esse evento chegar, nós possamos estar da parte aonde Ele vai nos receber no céu, não nos separar, né, dele, porque a Bíblia também diz que Ele separará os bodes das ovelhas, né, daqueles que o amaram, daqueles que o seguiram, daqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador da vida deles, e daqueles que somente soube que existe um Deus, um pastor, mas não decidiu viver no aprisco dele, né? E nesse caso, haverá essa separação. E quais são as importâncias proféticas para esse grande evento? A volta de Jesus é profeticamente importante porque confirma que Deus cumpre o que promete. Ele também marca o fim da história com o conhecimento e o início do reino eterno de Cristo Jesus. Tanto que Jesus Cristo ele é mencionado até no momento da sua crucificação como um rei. Então existe um reino que vai ser estabelecido, onde nós vamos viver com ele, né? Temos essa esperança, temos esse momento de viver debaixo do senhorio real de Jesus, né? Então isso vai ser um grande evento, vai ser lindo e maravilhoso. Para isso nós precisamos acreditar. E se ele disse que vai fazer, ele vai fazer. Se ele disse que ele vai voltar, ele vai voltar. Sabe? Existem muitas pessoas que morreram sem ver essa promessa ainda, mas elas ressuscitarão primeiro. E elas verão, como diz as Escrituras Sagradas, todos os olhos verão. E sabe o que diz mais ainda? Que todos os joelhos se prostrarão e reconhecerá que Jesus Cristo é o Senhor. Você pode fazê-lo agora, começar a crer em Jesus, ou você vai fazer de uma forma muito involuntária quando ele voltar. Seus joelhos vai se dobrar diante do poder e da grandeza do nosso Senhor. E aí, queridos, é que muda tudo. Nós olhamos muito para a nossa vida, nós estamos muito focados neste mundo, mas existe algo além deste mundo, para além deste mundo, algo que é a eternidade. Jesus garantiu que ele iria preparar morada para nós e iria nos voltar para nos buscar. Então há essa esperança de nós estarmos conscientes de que tudo o que está acontecendo hoje sinaliza para esse dia, para esse grande evento. Precisamos nos preparar, precisamos nos buscar ao Senhor, precisamos nos arrepender, precisamos voltar para Jesus, sabe? Aqueles que estão longe do Senhor, voltar para Jesus, aqueles que não conhecem como Senhor e Salvador, aceitar Jesus como Senhor e Salvador da vida delas, para viver essa esperança. Queridos, se as pessoas que não acreditam, se esse evento não acontecer, né, elas não vão perder nada. Mas se esse evento acontecer, como eu acredito, elas têm tudo a perder, né? Então, todo mundo tem o direito de acreditar ou não. Se não acontecer, elas não perdem nada. Mas se acontecer, elas perdem tudo. Não adianta viver uma vida longe do Senhor sem ter a esperança de que algo melhor e eterno está vindo, sabe? As pessoas podem viver a vida delas reclamando desse mundo, mas se elas tiverem esperança em Jesus, se elas terem o coração em Cristo, a esperança futura é muito melhor, sabe? Paulo ele fala que tudo que ele viveu antes de Jesus, todas as experiências, todos os ensinamentos, toda a prática religiosa, toda a prática de vida que ele tinha, era como nada. Sabe? Porque Jesus deu um novo sentido para a vida dele. Jesus trouxe uma nova revelação de como se portar, falar, agir, se mover, porque Jesus Cristo é que transforma a vida de qualquer pessoa. E eu quero ler alguns versos bíblicos para você que falam sobre esse momento, esse grande evento que está para acontecer. Em João capítulo 14, verso 3, vai dizer o seguinte: E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Queridos, olha que coisa mais linda. Porque antes de Jesus subir aos céus, ele disse que ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não estamos distante de Jesus, Jesus não está distante da gente, ele está bem perto da gente, ele nos presenteou com o Espírito Santo. Isso é maravilhoso.
mas ele quer algo mais próximo, ele quer algo mais íntimo, ele quer algo de presença, né? Onde ele fala que ele vai nos levar para que aonde ele esteja, estejamos nós também. Atos capítulo 1, verso 11, já até falei, esse Jesus que dentre vós foi recebido acima nos céus, há de vir como para o céu os vistes ir. Ou seja, viram Jesus subindo, nós vamos ver Jesus voltando. Em Mateus capítulo 24, versos 30 e 40 diz: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Vigiai, pois, porque não sabeis a que horas há de vir o vosso Senhor. Nós não sabemos. Eu não sei te dizer quando vai acontecer, que horas vai acontecer. Mas o que eu posso dizer, e é a forma que eu acredito que isso vai acontecer. Eu preciso estar preparado, você precisa estar preparado para que quando Jesus voltar, nós estejamos prontos para ir. É como se fosse uma mudança repentina, e nós estarmos já com tudo pronto. E tudo que eu estou falando pronto tem que estar o nosso coração, a nossa alma diante do Senhor. Tudo certo, tudo acertado, tudo ajuizado, tudo correto, né? Há tempo ainda, sabe? Ainda há tempo. Deus está nos dando tempo, Deus está nos dando oportunidade de mudarmos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 2 diz: Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Como eu falei, né? Vai ser algo que ninguém está esperando, vai ser um dia em que a gente vai ter um dia normal, né? Vamos fazer os nossos afazeres, não vai ter um sinal que vai dizer, é hoje, né? Não tem uma data marcada, não tem um evento ali para um motivo, algo. Vai acontecer quando Deus quiser que isso aconteça, né? 2 Pedro capítulo 3, verso 10 diz: Ora, o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Ele também reafirma, né? Em Paulo fala em Tessalonicenses, Pedro fala lá na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 10. E Apocalipse 1:7 diz: Eis que venho com as nuvens, e todo o olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim e amém. Então há uma certeza de que esse evento não vai ser escondido, não vai ser camuflado, todo mundo vai ver Jesus vindo com poder e grande glória. Vamos reconhecê-lo pela beleza e a grandeza que ele tem e a majestade que ele tem. Então nós estamos sendo alertados sobre isso, né? Alertados sobre a volta de Jesus, sobre esse evento maravilhoso. E às vezes talvez você não acredite porque você não aceitou Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida, ou você só é uma pessoa que é simpática, né? Tem simpatia por Jesus, você gosta de Jesus, mas Jesus ainda não tomou conta da sua vida. Você não entregou a sua vida a Jesus para ele ser o Senhor e o Salvador dela, né? Eu quero te convidar hoje para você fazer isso, sabe? Tem vários relatos de pessoas que entregam a vida a Jesus dentro de um quarto, de uma experiência pessoal, ou lendo a Bíblia, pegando a Bíblia e lendo, e Jesus se revela a ela, sabe? E entrega a vida dela ali para Jesus, sabe? Enquanto a vida é esperança, né? Às vezes pensa, eu já vivi tanta coisa errada na minha vida que não tem mais jeito para mim. Tem jeito, né? Jesus foi crucificado do lado de dois ladrões. Um ali no período de morte, né? Quase no momento de morrer, ele se arrepende, ele reconhece Jesus ali como Senhor e Salvador e ele pede: lembra de mim quando entrares no paraíso, né? E Jesus falando: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, há tempo, nós estamos em tempo de arrependimento, nós temos tempo ainda de consertar veredas erradas, nós temos tempo ainda de pedir perdão, de receber perdão, nós temos tempo ainda de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Aí você me pergunta: tá, como é que eu faço? Para você que nunca aceitou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, é só você verbalizar isso. Fala para Jesus: Senhor, Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Sabe? Nós precisamos declarar Jesus como o único Senhor e Salvador. E depois fazer isso de uma forma como Jesus nos ensinou, fazer uma publicação de fé. Falar isso para as pessoas, falar que nós aceitamos Jesus. Porque Jesus fala: aqueles que me aceitam diante das pessoas, eu o receberei diante do meu Pai. Ou seja, essa confirmação de entrega, né? Eu sou dele e ele é meu, né? Nós precisamos fazer isso. E para quem está distante do Senhor, precisamos também voltar para o caminho. Eu não consigo, é muito difícil voltar, eu já tenho uma vida toda errada, já tenho uma vida toda longe da presença do Senhor, já fiz muita coisa que não agrada a Deus. Não importa. Tudo que Jesus quer é que você volte. Tudo que Jesus quer é te abraçar, te beijar, te receber, te amar novamente como você merece ser amado, porque o mundo é uma ilusão, né? O mundo é só uma fachada. Né? O filho pródigo, Jesus contando essa parábola, ele conta, né, que o filho pródigo ali, no momento depois que perdeu tudo, ali cuidando de porcos, desejando comer a comida dos porcos, ele cai em si e fala: vou voltar para casa do meu pai. E para surpresa dele, o pai não recrimina, que Deus não vai te recriminar, Deus não vai te condenar, né, se você voltar arrependido, porque Jesus vai usar as palavras do pai: meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Quero que você medite sobre isso, sobre esse grande evento que está para acontecer. Não queremos que ninguém, né, vá para o inferno, muito pelo contrário, queremos povoar o céu, né, no lugar onde Jesus tem preparado para nós. E vai ser um evento lindo. Eu espero te ver lá. E eu espero estar lá também. Né? E isso vai depender muito da minha postura e da sua postura, como eu estou falando aqui, como nós já falamos aqui. Né? Jesus tem tudo preparado para isso. Agora, eu e você precisamos nos posicionar sobre isso, entregar as nossas vidas de fato a Jesus, para que no grande dia desse grande evento, Jesus fale para mim e para você: entra aí pelas portas, sabe? Seja bem-vindo ao meu reino, sabe? É isso que Deus quer de mim e de você. Amém? Pense nisso. Pense que você é amado, pense que você é querido. Pense no sacrifício de Jesus na cruz por você. Saiba que o diabo não te ama. O diabo não te respeita. O diabo não se interessa pelo teu bem-estar. Muito pelo contrário. Ele às vezes pode até te enganar, mas na verdade ele quer te ver destruído. E Jesus não. Jesus que te ama,
Jesus se importa com você, Jesus cuida de você, Jesus te abençoe. E a minha oração e o meu desejo nessa mensagem é que você abra o seu coração para Jesus. Amém? Pense sobre isso. Se quiser mandar uma mensagem, fique à vontade para que Deus possa te abençoar. Que a graça do Senhor te guarde, te acompanhe e que essa palavra ecoe na sua mente e no seu coração para você tomar uma decisão acertada antes desse grande dia. Deus te abençoe. Fica com Deus.